o ângulo morto, o lado que eu não enxergo. Querido, estende suas mãos, vamos ouvir, vamos orar ao Senhor. Deus, eu coloco agora a vida do teu servo, Pai. Senhor, usa teu servo com autoridade e poder. Deus, eu sei que ele tem se preparado, ele tem se alimentado, tem buscado, tem se consagrado. Mas, Pai, isso tudo, Senhor, é trapo de imundícia diante da tua presença, Senhor. O homem, ele pode buscar, ele pode se preparar, mas se o Senhor não falar, se abra os céus, não muda nada, Senhor. Mas agora o teu servo tem se dedicado, ele tem buscado, tem se consagrado, mas acima de tudo, Pai, ele tem se colocado no altar e dito: Senhor, eis-me aqui, usa como tu queres, Senhor. Então que nesta noite, Senhor, tu venha usar como tu queres o teu servo, Senhor. Pai, que tu venha encher ele não apenas de palavra e conhecimento humano, mas que tu venha encher ele do poder de Deus, encher ele com a autoridade dos céus. Traz a palavra revelada, a palavra rema, traz o maná quente dos céus, Senhor, e que todo espírito das trevas que se levanta contra a palavra, tentando roubar a nossa atenção, o nosso entendimento, cai por terra agora, em nome de Jesus. Eu declaro que tu saia daqui agora, Satanás, você não tem poder sobre este lugar, é em nome de Jesus, na autoridade do teu nome, Jesus. Eu declaro aberto os céus neste lugar, e aberto os nossos ouvidos e nossos corações, para receber da tua palavra, Pai. Fala conosco, em nome de Jesus Cristo, amém. Deixa Deus te usar, homem de Deus. Glória a Deus. Amém, igreja. Paz do Senhor, que Deus abençoe a todos. Amém. Graças a Deus, glória a Deus. A bênção do Senhor já está nesse lugar. Desde o princípio, quando eu entrei aqui, quando os irmãos estavam orando, eu já pude perceber que a presença do Senhor já se manifestava neste lugar. E, meus irmãos, a chave da minha vida, ou o que transformou a minha vida, meus irmãos, foi quando eu tive o entendimento no meu coração de que eu deixei de vir à igreja para buscar algo. Comecei a vir à igreja para entregar algo. Então foi quando eu virei essa chave na minha vida que as coisas começaram a destravar. Quando eu parei de vir na igreja buscar por coisas, buscar por algo que não fosse o próprio Senhor Jesus. Porque do fundo do meu coração, irmãos, o que é que nós podemos adquirir nessa terra que seja mais valioso ou mais importante do que o Espírito Santo de Deus? É o Espírito Santo de Deus que nos guia, é o Espírito Santo de Deus que nos direciona, é o Espírito Santo de Deus que abre o nosso entendimento para que a gente conheça a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então a gente aprende a fazer aquilo que é agradável a Ele e não a nós mesmos. Porque quando nós buscamos somente os nossos interesses, mais cedo ou mais tarde o inimigo nos passa uma rasteira, né, irmãos? Então assim, eu queria que vocês entendessem isto, irmãos, que nós devemos estar na casa do Senhor com um propósito no coração de buscar a presença do Senhor, de vir entregar a nossa adoração, entregando a Ele a nossa vida. E, irmãos, eu tenho notado assim, que muitas vezes a gente enfrenta muitos desafios, muitas lutas. Agora, inclusive, quando eu vinha saindo de casa, o carro do meu genro estragou e eu tive que ficar lá para ajudar e tal. Mas percebe que quando a gente está se dedicando a ir buscar a presença do Senhor, ou até mesmo na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nós enfrentamos muitas lutas, muitas adversidades, nós enfrentamos problemas financeiros, nós enfrentamos problemas na saúde, nós enfrentamos problemas familiares, com filhos, né, problemas de doenças, problemas de, enfim, discórdia na família, e tem N problemas e situações que se levantam na nossa vida. Mas o que eu queria falar hoje, meus irmãos, é de como nós reagimos diante desses problemas e o que é que nós falamos sobre estes problemas. Eu queria falar hoje com os irmãos sobre não fale do problema, mas que nós devemos aprender a falar ao problema. Tem muita diferença, meus irmãos, entre eu falar do e falar ao. Porque quando eu falo do problema, eu estou colocando o meu foco nele. E tudo aquilo que nós colocamos o foco é exatamente aquilo que cresce na nossa vida. O Jó, certa vez, disse: aquilo que eu temia me sobreveio. Ou seja, quando eu começo a pensar muito em algo, a falar muito de algo, aquilo
que eu tanto penso, aquilo que eu tanto temo, aquilo que eu mais coloco o meu coração e os meus olhos, é mais daquilo que vai crescer na minha vida. Então, se eu estou focado em problemas, se eu estou focado em doença, se eu estou focado em miséria, em pobreza, se eu estou focado em briga, discussões, são estas coisas que eu vou estar recebendo na minha vida. E isto, meus irmãos, a própria ciência, a própria psicologia já ensina sobre estas coisas, que tudo aquilo que você foca, tudo aquilo que você mais procura no seu coração, aquilo que mais está no profundo do seu coração enraizado, e quanto mais tu fala de problema, quanto mais tu fala sobre adversidades, aquilo ali começa a virar uma bola de neve na tua vida. E quando você vê, você está todo enredado num problema que era desse tamanho, passa a se tornar um gigante na tua vida. Então, às vezes, meus irmãos, nós precisamos entender e mudar a forma com que nós falamos sobre os nossos problemas. E que tipo de visão e que tipo de palavras são essas que eu tenho que dizer? A palavra de Deus. Eu preciso entender sobre o que Deus fala a respeito daquela adversidade que supostamente eu estou vivendo. Por exemplo, eu tenho um problema financeiro. Um exemplo, tá, irmãos? Eu estou passando por uma privação financeira, estou passando por uma luta financeira, e aí eu começo todos os dias a dizer, poxa vida, que coisa, que situação, que praga essa minha vida, eu vivo nessa miséria, dá tudo errado para mim, eu não consigo emprego, eu não consigo sair dessa condição, eu não consigo me livrar dessas dívidas, eu não me liberto nunca, só dívida, só conta, todo dia chega a conta na minha casa, eu não tenho nada mais para fazer, minhas prateleiras estão vazias, e eu vivo sustentando essa narrativa dia após dia lá na minha casa. Só um exemplo, tá, irmãos? Tu acha que vai melhorar a minha vida, irmãos? Tu acha que a minha condição vai ficar melhor se todos os dias eu só falo daquele problema? Se todos os dias eu só exalto o problema? Vamos supor que eu tenho um filho rebelde. Mas que praga, esse menino não muda. Esse guri não muda nunca, esse guri não transforma a vida. Eu oro. Mas daí eu oro para que meu filho seja liberto. Aí quando eu olho para o meu filho, eu digo, esse guri não tem jeito mesmo. Não adianta, não vai mudar nunca. Esse pau que nasce torto, morre torto. Vai mudar a vida do meu filho, irmão? Claro que não. Ele vai se entortar cada vez mais, porque eu estou profetizando sobre a vida dele. Eu estou jogando fora todas as orações que eu faço pelo meu filho, quando eu olho para ele e digo para ele que não, esse menino não tem jeito. E o casamento, então? Quando eu digo assim, não, meu casamento não tem mais jeito, não tem mais solução, não dá mais. Essa mulher não me ajuda. É só uma suposição, tá, irmão? Né? Aí a mulher diz lá, não, mas esse meu marido aqui não dá mais. Não muda, não adianta, não tem mais como mudar, eu já fiz tudo. É, exatamente. E aí o que acontece, meus irmãos? Acaba estragando mais ainda. Aí, irmão Cristiano, o que eu faço? Vá na palavra de Deus, medita na palavra de Deus. E aí a importância, irmãos, de nós entendermos o que está escrito. Porque se eu não sei o que está escrito, como é que eu vou combater o meu inimigo? Então eu preciso entender o que Deus fala na Bíblia Sagrada sobre finança. Aí o pastor Vitor estava falando agora sobre oferta. É muito bom a gente entender sobre ofertas, irmãos, não no sentido de barganhar, mas tem promessa na vida de quem é ofertante. Isso a gente não pode esconder. Está na Escritura Sagrada isso, irmãos. Toda pessoa que tem liberalidade de doar, de ofertar, não só na casa do Senhor, mas de repartir o seu pão, de lançar o seu pão sobre as águas, na vida de pessoas que têm menos condições, na vida de pessoas que estão passando privações de necessidade, você está atraindo a bênção da sua vida. Então, existe promessa, sim, financeira para a vida daquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. O texto sagrado fala lá em no livro de Salmos, 1. Alô, som, tá tranquilo. Lá nos Salmos diz que tudo aquilo que aquele que medita na palavra, aquela pessoa que vive se consagrando, aquela pessoa que não se assenta à roda dos escarnecedores, aquela pessoa que não se assenta com zombadores, aquela pessoa que não anda no caminho do ímpio nem no conselho do ímpio. Diz o texto sagrado que tudo que ela tocar prosperará, será bem sucedido. Então, tem palavras para tudo na Bíblia, irmãos. Tu está passando por um problema familiar, vai para a Bíblia, que a Bíblia tem uma palavra para te dar. Se tu está passando por um problema financeiro, a Escritura Sagrada tem uma direção para te dar. Tu está passando por problema de saúde, doença, a palavra de Deus vai te direcionar neste caminho. E aí você vai falar a doença e você não vai falar da doença.
Eu não sei se vocês lembram, irmãos, quando Jesus Cristo foi curar a sogra do Predo, diz que Jesus Cristo tomou ela pela mão e repreendeu a febre. Jesus Cristo certa vez falou com a figueira. Jesus uma vez disse ao mar, mar, aquieta-te. Exatamente, ele repreendeu o vento. Quer dizer, Jesus estava falando com a natureza, irmãos. Quem lembra que Josué mandou o sol parar e o sol parou? Isso aí seria uma loucura hoje, pastor Vitor. Como é que eu vou olhar para o sol e dizer para o sol parar? Mas é a fé, meus irmãos. A gente tem que aprender a exercitar a nossa fé. Sabe qual que é o nosso problema, irmãos? Nós não cremos a medida e a estatura que estes homens creram. Porque certamente se nós crescêssemos como eles, nós estaríamos fazendo muito mais coisas hoje, irmãos. É que a gente não aprendeu ainda a manifestar, a crer de todo o coração, porque na hora que a gente tem que manifestar a nossa fé, a gente se encolhe, a gente se recolhe, porque a nossa fé, ela está pela régua humana. Eu queria ir direto para o texto, irmãos, porque eu já falei demais, e eu quero falar que Ezequiel 37, se você tem sua Bíblia, por favor, abra, no livro de Ezequiel, lá na altura do capítulo 37, que é o nosso ponto de partida aqui para nós entender um pouco mais sobre não falarmos, irmãos, das situações, mas falarmos as situações, não falar das adversidades, mas falar a adversidade. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre isso. Ezequiel 37, a partir do capítulo 1. Diz assim a palavra de Deus: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão esses ossos? Só um pouquinho, eu queria parar aqui um pouquinho, irmãos. Você percebe que Deus leva, então, o profeta Ezequiel, em espírito, a um vale de ossos sequíssimos, diz a Bíblia Sagrada. E disse assim, o Senhor, para este homem: filho do homem, porventura viverão estes ossos? Perceba que Deus não diz assim: filho do homem, narra essa situação, fala desses ossos, fala dessa situação, fala desse cenário, fala para mim desse vale, o que tu está vendo aí? O Ezequiel, ele não ficou assim: ai Senhor, que desgraça, meu Deus, que vale, quantos ossos, meu Deus, o que é isso aqui? Só morte, só desgraça, só tragédia, só destruição. Não, o Senhor diz para ele assim: porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor, tu sabes. Ou seja, o profeta, ele em momento nenhum deu aquela situação como uma situação acabada. Em momento nenhum ele deu aquela situação ali um veredito de morte. Não, isso aqui não tem jeito, que nem Deus muda. Não, irmãos. No mesmo instante ele passou a bola para o Senhor e disse: Senhor, tu sabes. Passa a próxima, irmão. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes, olha bem isso aqui, irmãos, ossos secos, ouve a palavra do irmão Cristiano. Claro que não, irmãos. Ouve a palavra do diabo. Claro que não. Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos. Olha, irmão, isso aqui é muito importante. Assim diz o Senhor a estes ossos. Tu pode chegar lá, ô irmão Ramon, não sei qual a situação, qualquer problema que possa surgir na tua vida, agora tu já sabe que quando surgir, tu diz: assim diz, assim diz o Senhor. O Senhor é o meu pastor e nada terei falta. Assim diz o Senhor: aquilo que Deus abriu, a porta que Deus abre, ninguém fecha. Assim diz o Senhor, que certamente Ele tomou sobre si todas as minhas dores, todas as minhas enfermidades, Ele levou sobre si. Então, para cada situação da minha vida, eu tenho que dizer um assim diz o Senhor. E eu tenho que saber o que diz o Senhor. Porque se eu não sei o que diz o Senhor, irmão, é que nem Jesus no deserto. Jesus no deserto foi tentado pelo diabo, e pode acreditar, irmãos, o diabo conhece Bíblia muito mais do que qualquer um de nós. O diabo conhece mais a palavra de Deus do que qualquer um de nós. Mas qual que é o problema, irmãos? Muitos de nós conhecemos trechos esporádicos da Bíblia. O Satanás conhece toda a Bíblia.
Então, uma vez ainda falei isso, comentei com o pastor Vitor, não se trata de saber o que está escrito, mas saber o que também está escrito. Porque quando eu sei o que também está escrito, eu consigo rebater as artimanhas do diabo. Eu não está escrito, mas também. Isso. Por que a referência? Por quê? Satanás tentando Jesus. Sim, exatamente. Satanás tentava Jesus no deserto, aí Satanás entrava com uma palavra, né? Satanás dizia, mas se tu pular daí desse abismo, o Senhor vai enviar os anjos para que te guardem, o Senhor vai enviar os anjos para que te protejam. Aí Jesus vai a Satanás e diz, Satanás, aparta-te de mim, porque também está escrito. Foi Jesus que falou, porque Jesus sabia do que estava escrito e do que também estava escrito. E muitas vezes nós somos engambelados e enganados, até mesmo por falsos profetas, porque nós comemos nas mãos das pessoas e não vamos meditar nas Escrituras, irmãos. Porque nós não sabemos o que também está escrito, e aí muitas vezes nós caímos nas armadilhas do diabo e do inimigo, e muitas pessoas estão se jogando hoje no abismo, porque eles estão dizendo que eles não estão entendendo o que também está escrito. Eu me lembro certa vez de um homem que adulterou com uma mulher, porque ele segundo ele teve uma revelação de Deus, isso saiu até num Fantástico, se eu não me engano, né? Que o homem... Que diz o texto sagrado que o homem lá no livro de Oséias o Senhor disse para Oséias, vai e toma para ti uma mulher adúltera. E ele entendeu, vai e adultera com uma mulher. E ele foi lá e adulterou e dormiu com outra mulher. Por quê? Porque as pessoas não sabem o que está escrito, as pessoas não sabem discernir o que está escrito, irmãos. Tem pessoas que se lê lá o Abraão sacrificar o filho, vão sacrificar os filhos também. Porque tem pessoas num grau de insanidade e o capiroto está aí invadindo a mente das pessoas, fazendo com que as pessoas façam um monte de besteira, irmão. Está se abrindo o ministério para cima e para baixo aí só de gente doida, só camisa de força. Pessoas realmente, totalmente doidas, irmãos. Por quê? Porque eles não sabem mais do que está escrito, irmãos. Para eles é um vale tudo. Então, o que a gente tem que fazer, irmãos? Diante das situações adversas da vida, diante das doenças, diante dos montes, Jesus disse assim, se tu disseres aquele monte, erga-te daqui. Se tu disseres aquele monte, lança-te daqui no mar, assim se fará. Mas, irmão, tu tem que falar com o monte, tu tem que falar com o problema, tu tem que falar com aquilo que está na tua vida, te causando dano, te causando dor, te causando sofrimento, e não ficar reclamando da dor e do sofrimento. Eu sei que é difícil, às vezes, assim, irmão Cristiano, falar é fácil. Mas, irmão, se nós não praticar, irmãos, nós nunca vamos experimentar os milagres do Senhor. Porque, irmão, uma coisa é certa, Deus ele não vai ter pena de nós, irmãos. Se uma vez Ele te deu a palavra e tu não confiou na palavra dEle. Então, a gente tem que lançar a rede. A gente tem que lançar a rede, a gente tem que crer naquilo que o Senhor nos falou. A gente tem que crer na palavra do Senhor e colocá-la por prática na nossa vida. Porque sabe o que me dói, irmãos? É saber que as pessoas ouvem a palavra de Deus todos os dias, mas todos os dias elas saem, vão para suas casas. Eu não estou falando vocês, tá, irmãos? Estou falando assim, as pessoas em geral, a igreja em geral. As pessoas não mudam de vida. Tu vai conversar com as pessoas, irmão, estou com um problema aqui, é mesmo, irmãos? Poxa, mas está firme com Deus? Estou. Tá, mas está ouvindo a palavra lá, o que o pastor pregou lá eu nem me lembro mais, as pessoas já não lembram mais do que o pastor pregou. As pessoas, eu sei que... É que nem aquele caso do Lázaro, né? O Lázaro morreu, e aí as irmãs do Lázaro, Senhor, se tu estivesse aqui, e o Senhor disse, não, mas eu sou a ressurreição e a vida. Não, eu sei que lá naquele dia aconteceu, não, eu posso fazer agora. E a gente está esquecendo disso, a gente está deixando, eu sei que Deus pode. Sim, irmãos, Deus pode, Deus quer, e Ele faz hoje na nossa vida. Ele muda hoje a nossa vida. Tu não pode voltar para trás, para o passado, e o teu futuro, irmãos, pertence a Deus. O que Deus preparou para nós é esse hoje, é este momento, e é a partir de agora que a tua vida pode ser totalmente transformada se tu mudar as tuas narrativas sobre a tua vida. Se tu parar de praguejar, se tu parar de falar mal das situações da tua vida, né? Eu sei que a gente tem lutas. E eu tenho uma fila de lutas, irmão. Mas tu nunca vai me pegar cabisbaixo. Tu nunca vai me ver falando de problema. E eu tenho. Então aqui eu não estou dizendo para você que tu vai ter amnésia, que tu vai começar agora a andar como se estivesse vivendo no conto de fadas. Mas tu vai para cima dos teus problemas com a espada da palavra.
porque não é com a tua força e nem com o teu braço, porque se tu tentar resolver isso pela força do teu braço, tu vai definhar, mas se tu disser assim diz o Senhor, e tu lançar essa palavra, a palavra de Deus é que nem a pedra que o Davi lançou na testa do gigante. E digo mais, irmãos, Davi venceu do gigante antes da pedrada. Davi venceu o gigante já na palavra, quando Davi disse assim, ainda hoje o teu corpo entregarei às aves dos céus. Em nome do Senhor dos exércitos, Deus de Israel, a quem eu sirvo. Tu vens a mim com espada, com lança, eu vou contra ti em nome do Senhor. Foi ali que o Davi ganhou a guerra. Foi ali que o Davi derrubou o gigante. E é na palavra de Deus que nós derrubamos os gigantes da nossa vida. Amém, irmãos? Eis que farei entrar em vós. O interessante é que o Ezequiel ele foi levado para esse lugar em espírito. Irmão, só se ouve a voz de Deus em espírito. Se tu não tiver em espírito, tu não escuta a voz de Deus, irmãos. A gente está vivendo um evangelho carnal. A gente está vivendo no campo da naturalidade, e Deus ele só age no impossível, Deus age no sobrenatural, Deus não age no nosso ambiente carnal, nas nossas emoções. Deus não trabalha com emoções, irmãos, não trabalha nos nossos 5 sentidos, Ele está noutra dimensão. Deus é Espírito. Por que muitas pessoas não ouvem a voz de Deus? Porque as pessoas não conseguem estar em Espírito. Amém, irmãos? Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Tem mais, irmão? E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então, irmãos, Deus ele age no impossível. Deus ele age na impossibilidade. Às vezes a gente se desanima quando o médico ele dá um veredito e diz, para esse caso aqui não tem jeito mais. E geralmente a gente se fecha, geralmente a gente acredita na palavra do homem, irmãos. E eu não estou dizendo que a medicina não é válida e que a palavra do médico não vale de alguma coisa. Mas é exatamente no impossível que Deus trabalha. É exatamente neste momento em que nós precisamos crer e usar a palavra de Deus a nosso favor. Quando tudo parecia impossível, quando tudo parecia morto, quando tudo parecia já não ter mais jeito, pela palavra do Senhor, cada osso começou a encontrar o seu osso. Então profetizarei como se me deu ordem. Então profetizei como se me deu ordem. E houve um ruído. Enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. Outra coisa que eu aprendo nesse texto, meus irmãos, é que as coisas não acontecem na nossa vida do dia para a noite. Você percebe que existe aqui uma progressão. Acontece, cada osso vai encontrar o seu osso, o profeta ele vai passo a passo, em obediência à voz de Deus, ele vai fazendo tudo em conformidade àquilo que Deus o direciona, e por meio disso, dia após dia, gradativamente, as coisas vão mudando e vão se consertando. E é assim na nossa vida. A gente precisa profetizar hoje, mas a gente precisa profetizar amanhã também. A gente precisa falar assim, diz o Senhor, hoje, mas a gente não pode, irmãos, nos dar assim, tipo, parece que não mudou nada. Está mudando, o mundo espiritual está se movendo. O mundo espiritual está se movendo, está havendo um rebuliço no mundo espiritual, mas a gente precisa permanecer profetizando. É aquela palavra que certa vez eu trouxe aqui, uma vez, irmãos, eu não me lembro se foi na introdutória, que diz a palavra de Deus em Eclesiastes, que de manhã tu semeia a tua semente e à tarde não retires tua mão. A gente precisa continuar, a gente precisa ser constante. A vida não muda do dia para a noite, irmãos. Não é loteria, não é sorte grande, o evangelho é progressão. É dia após dia, é semear um dia, semear no dia seguinte, e no dia seguinte também, é na semana que vem, porque tem pessoas, irmãos, que vêm quarta-feira no culto, depois elas passam um mês sem aparecer. Ou pior ainda, tem pessoas que só vêm quando o calo aperta, aí depois elas vêm. Aí, pastor, ora por mim, pastor, ora. Tá, daqui a pouco, na semana que vem, ela já recebeu a bênção, não vem mais. Aí o calo aperta de novo, aí ela vem, e assim fica, se vai e vem. Daqui a pouco Jesus volta, a vida passa e a pessoa perde a salvação e a eternidade com Deus, porque não é constante no Evangelho. Diz assim, então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço. E os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. Então as coisas vão voltando para o lugar. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima.
mas não havia neles espírito. E ele me disse, profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito, outra vez, irmãos, ó, dando ênfase para o assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó espírito, e sopra sobre estes mortos, para que vivam. Amém, meus irmãos? Então, irmãos, tu quer mudar uma situação que está morta? Tu quer mudar teu casamento de verdade? Tu quer mudar? Eu profetizo até hoje sobre o meu casamento, irmãos. Porque assim, ó, irmãos, a gente não pode se estagnar e achar que, não, agora eu posso me jogar na rede, está tudo bem. Não. A gente tem que continuar exercitando a nossa fé. E quando é que a gente pode exercitar a nossa fé? A gente tem que exercitar a nossa fé, irmãos, porque quando está tudo bem, a gente não exercita a fé. A gente tem que, de vez em quando, Deus tem que dar um chacoalhão na gente, para a gente começar a profetizar, para a gente começar a lembrar, não, mas o Senhor diz assim. Então, a gente tem que começar a mudar. O vale não é o fim, o vale ali é o cenário do milagre. Todo vale tem um propósito, ativar a nossa fé. E é disso que eu estou falando, irmãos. Às vezes tem algumas coisas que Deus permite que venham sobre a nossa vida, justamente para nos tirar da zona de conforto. Às vezes vem situações e adversidades e lutas, porque a gente está se perdendo no comodismo. A gente está se perdendo no mais do mesmo. É que nem o pastor Vitor disse, às vezes a gente não tem vontade de orar. Às vezes a gente não tem vontade de orar porque a gente se acha sem motivo para orar. Porque a gente acha que está tão bem a nossa vida, está tudo tão legalzinho, está tudo tão bonitinho, que agora eu não preciso mais falar com Deus, eu não preciso mais profetizar. E aí a gente entra naquela zona da morte, irmãos, que é a chamada zona de conforto, irmãos. Então, assim, ó, a gente tem que levar a nossa mente cativa a Cristo. A gente precisa levar o nosso corpo, sabe? É como diz o apóstolo Paulo certa vez, que a gente tem que diminuir, que a gente tem que esmagar o nosso corpo, que a gente tem que sacrificar o próprio corpo em detrimento do reino, sabe? Já não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim, e às vezes a nossa carne não quer. A nossa carne não quer servir, às vezes não quer levantar cedo e meditar na palavra. Poxa vida, às vezes eu estou meio zonzo, ainda meio dormindo, meio com sono, mas é necessário. É necessário, esse é o meu remédio, esse é o nosso remédio, o remédio do crente, é saber o que diz a palavra do Senhor. E é nas lutas, irmãos. Hebreus diz assim, ó, 6:18, que diz assim, ó, não, melhor, Números 23:19 e 20, diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Será que tendo ele prometido não o fará? Ou tendo falado não cumprirá? Eis que recebi ordem para abençoar. Ele abençoou, não posso revogar. Ou seja, irmãos, quando Deus te dá uma palavra, quando Deus te dirige algo na tua vida, quando Deus ele te diz para ti, irmãos, sobre uma determinada situação da tua vida, não descreia, meus irmãos. Sabe, Deus não é homem para que minta, Deus não pode mentir. A palavra de Deus nos ensina que Deus é impossível que Deus minta. Então, quando eu me vejo em meio a uma circunstância, a uma sinuca de bico, que eu costumo dizer, eu apelo para a palavra. Eu apelo para aquilo que Deus fala sobre a situação que eu estou passando. E é sobre isso, meus irmãos, que a gente deve se atentar. Amém, irmãos? Deus pergunta o que você diz acerca do impossível. Ó filho do homem, poderão viver esses ossos? Então veja que Deus não perguntou se os ossos pareciam vivos. Ele não perguntou se o profeta sentia algo. Ele perguntou o que você crê, ou o que você declara. Então é isso que é muito importante, meus irmãos. O que é que tu declara em relação às circunstâncias que te afrontam? O que é que você está declarando? A quem tu está dando voz? Ou melhor, a quem tu está dando ouvidos? A voz de Deus ou a voz do medo? Tu está dando ouvidos à voz de Deus ou à voz do diabo? Tu está ouvindo a voz da afronta ou tu está ouvindo a voz do assim diz o Senhor? Porque o Senhor continua falando até hoje, irmãos, e às vezes, como eu já disse, né, tem pessoas que ficam esperando que Deus fale com elas com a voz do Cid Moreira. Que Deus apareça numa nuvem, que o Senhor se manifeste para ela e diga com aquela voz grossa, assim, meu filho, eu estou aqui, sou contigo, vai por ali, vai por aqui. Não, Deus está falando com a gente todo dia.
Tá, que o irmão Cristiano está dando uma palavra, Deus está falando contigo, irmão. Essa palavra que Deus falou no meu coração. Claro, talvez eu não consiga transmitir para você com a mesma qualidade que Deus me ensina. Mas é importante que você entenda que quem está falando isso para você é o próprio Espírito Santo, que tu mude as tuas narrativas quanto aos teus problemas. Que tu comece a profetizar na tua casa, que tu comece a profetizar sobre filhos, sobre filhas, sobre casamento, sobre vida financeira, que você comece a profetizar a palavra do Senhor sobre aquela situação. Porque se tu não for pela palavra de Deus, irmãos, nada muda. Nada muda. Eu, muito tempo da minha vida, eu tentei mudar a minha condição e a minha situação com as minhas próprias narrativas, pela minha própria força. E tá, a gente consegue algumas coisinhas. A gente até consegue até a página 5, a gente vai. Mas dali para frente, irmão, só com a palavra de Deus. Tem barreiras e tem muralhas que só Deus para derrubar. E não está mais na força do nosso braço. Então a gente tem que fazer tudo aquilo que nos é cabível, tudo aquilo que nos é possível, mas sempre avançando no assim diz o Senhor. Um casamento desidratado, um filho afastado, uma vida espiritual fria, um projeto que está parado, uma porta que está fechada. E Deus te pergunta hoje, filho do homem, poderá reviver esse casamento? Será que este projeto poderá reviver? Será que a tua saúde poderá ser restaurada? É a pergunta que Deus está te fazendo hoje, diante da tua situação, diante da tua adversidade, que eu não sei qual é, Deus o sabe, você sabe, cada um de nós aqui sabe aonde aperta o nosso calo, cada um de nós aqui sabe, irmãos, aonde está a nossa luta. Tem uma irmã que está dormindo ali, coitada, deve estar louca de sono também. Mas enfim, é isso, meus irmãos, é assim que acontece, né? Assim diz o Senhor. Então a gente precisa se levantar, a gente precisa se acordar, a gente precisa ouvir a palavra, porque se a gente não ouve a palavra, irmãos, a gente vai sair do culto hoje e nada vai mudar na nossa vida. Então, assim diz o Senhor, a gente precisa despertar. Desperta, povo de Deus. Acorda enquanto é tempo, em nome de Jesus Cristo. Porque se nós continuarmos dormindo, irmãos, nada nunca vai mudar na nossa vida. A nossa vida vai continuar sempre um mais do mesmo, tá entendendo, irmãos? E o Evangelho não é brincadeira, o Evangelho é coisa séria, irmãos. E o inimigo, ele não brinca em serviço, sabe? Não deixa o diabo te convencer de que, para tua causa não tem jeito e tal, porque, irmãos, não há impossível para Deus. Não há impossível para Deus, e Jesus declarou que tudo é possível ao que crê. E eu creio nisso, irmão, mais do que esse púlpito está aqui na minha frente, ó. Que tudo que eu determino, eu ganhei uma Bíblia, irmão. Quem é que viu a minha Bíblia que eu ganhei? Meu Deus, eu ganhei uma Bíblia linda, maravilhosa, pastor Vitor, da pastora Lisiane. Eu ganhei essa Bíblia porque claro, fui abençoado pelos meus pastores, mas eu declarava sobre a mesma Bíblia. A minha esposa sabe, eu entrava na livraria e eu olhava, meu Deus, essa Bíblia aqui vai ser minha, porque eu sei que tudo é possível que crer. Eu não tinha dinheiro para comprar, mas eu sabia, eu vou ter uma Bíblia dessa aqui. E não é que eu ganhei uma, irmãos. Entre outros testemunhos que eu tenho muitos, eu estou vivendo muitas experiências com Deus. Graças ao Senhor Jesus, mas por quê? Porque eu confesso Jesus, irmãos, todo dia, não tem derrota. E tem dias que eu passo perrengues, mas estou sempre declarando, o Senhor é comigo, o Senhor é meu pastor, eu vou conseguir. E eu vou avançando, irmãos, milagrosamente. Milagrosamente, eu estou fazendo um tratamento nos meus dentes que eu nunca teria condições de pagar. Por quê? Porque eu profetizei, eu não vou ficar sem dente, e eu não fiquei. Porque é palavra, irmão, eu creio nisso. Exatamente, porque o que eu estou falando aqui é sério, irmãos. Quando eu comecei a mudar as narrativas, eu não falo de problema mais. Eu não falo de problema, eu só falo de vitória. Mas tu tá muito louco, mas irmãos, eu estou obedecendo a palavra, e a palavra de Deus é loucura para aqueles que se perecem, para aqueles que é loucura. As pessoas olham para ti, só quer falar de Bíblia, não quer dizer, nada me abala. Exato, é isso que a gente escuta. Não, mas isso aí já bilolou. Não é, meus irmãos, não é. É que eu despertei para o Evangelho. Eu estava há muito tempo, sabe, vivendo mortandade pura, sabe? Eu fui humilhado, passaram um rolo por cima de mim, assim, ó. As pessoas, sabe quando tu chuta cachorro morto? É a expressão chutar cachorro morto? Meu Deus, eu fui chutado por tudo. Eu fui humilhado de todos os cantos, irmãos. Eu não estou aqui fazendo comiseração, porque eu não gosto disso, irmãos. Mas é para ver, irmãos, que quando a gente muda a maneira as atitudes, quando tu te levanta e começa a falar, a profetizar, as coisas vão voltando para o lugar.
E o Senhor vai agindo na nossa vida, transformando, de modo que tu vai te tornando uma pessoa totalmente diferente, irreconhecível. Hoje tem pessoas que passam por mim e nem me reconhecem, graças a Deus. Graças a Deus, irmãos, eu dou graças a Deus, sabe? Então tudo é uma obra de Deus, mas nada caiu até o bigode mas nada caiu do céu assim, ó, sabe, irmãos? Eu mudei minhas narrativas, minhas atitudes. Quando eu mudei a minha fala, eu mudei o meu pensamento, porque eu passei a consumir as coisas de Deus, o meu pensamento mudou, eu comecei a falar diferente e as coisas estão frutificando. E eu continuo tendo lutas, mas as lutas para mim, irmãos, sabe aquela tempestade assim, quando o avião ele passa as nuvens da tempestade, lá em cima o sol tá... Uma vez eu viajei assim, e debaixo uma chuva, um temporal, quando o avião rompe aquelas nuvens lá em cima, né? Então tu está em cima da tempestade. E hoje eu vivo por cima da tempestade, no nome de Jesus. Por quê? Porque eu falo assim, diz o Senhor: eu não te aceito na minha vida miséria, porque o meu Deus não é um Deus de miséria. Eu não te aceito morte, porque o meu Deus não é um Deus de morte. Eu não te aceito doença, porque o meu Deus me dá saúde. Amém, amados? É isso, meus irmãos. Então que Deus abençoe a vida de vocês. Mude as narrativas, em nome de Jesus. Glória a Deus, amado. Aplauda Jesus bem forte, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Que palavra abençoada, glória amados. a Deus. Misericórdia, irmãos. Que bênção. A gente tem a tendência muito de falar de problemas e não ao problema. Maravilhoso, maravilhoso. Isso me lembra uma história, querido, isso é real, essa história é verdadeira, de um farmacêutico que ele todo mês ele dava remédio para uma senhora que era doente, uma senhora bem pobre. Ela tinha um problema respiratório bem sério e ele gostava de ajudar as pessoas, só que esse homem ele era ateu, não cria em Deus. Ele cria que o mundo foi feito pelo Big Bang e tal, era um homem da ciência e não cria em Deus, e falava para todo mundo que ele não cria em Deus. Mas ele gostava de ajudar as pessoas e vinha, todo mês ele ajudava essa senhora com remédio respiratório. E aí vinha a filha dela buscar o remédio todo mês, batava na farmácia: seu Manuel, e aí ele dava o remédio que a menina ia. Um dia essa menininha foi lá, a loja já estava fechando e bateu: seu Manuel, minha mãe está com crise, ela precisa do remédio. E o seu Manuel já estava cansado, um dia cansativo, já estava fechando a porta, blablabla. Chegou, ele foi lá, pegou o remédio, deu para ela e falou: está aqui o remédio da sua mãe, e saiu. E ele esqueceu. À noite ele foi deitar aí na cama, e de repente já tinha passado umas 2, 3 horas, e ele foi deitar na cama e algo incomodou ele. E ele, incomodado, ele desceu lá porque era aquelas farmácias que em cima é a casa, embaixo é a farmácia. E ele desceu lá e ele foi... Alguém conhece essa história? Já ouviram essa história? Alguém já ouviu? E aí ele desceu lá na farmácia e ele foi olhar e ele viu que ele tinha dado o remédio errado respiratório. E alguém sabe, por exemplo, se eu não lembro qual era o remédio, provavelmente um Birotec da vida. Se você toma Trovem, vai tomar Birotec, vai ter parada cardíaca. Eu tive uma irmã em Canoas, muito querida, morreu porque tomou a dose errada de um remédio desse. E ele ficou desesperado. E ele falou assim: meu Deus, já fazem 2 horas que essa criança levou o remédio. E ele ficou desesperado, porque falou assim: eu matei a mulher. E ele desesperado, ele começou a ficar desesperado. O que eu faço? Meu Deus, eu matei a mulher. E aí aquele homem desesperado, porque apesar dele ser homem ateu, ele era muito bom, de coração bom. Ele disse que ele dobrou o joelho e começou a falar assim: Deus, eu não creio em você. Eu não acredito em você, mas eu não quero ser um assassino. Eu matei aquela mulher, eu dei o remédio errado. E ele dobrou o joelho e começou a falar: Deus, se tu é verdadeiro e real, faça um milagre, porque essa mulher não pode morrer. E enquanto ele orava, ele escutou alguém batendo: seu Manuel. E ele ali, concentrado, bateu de novo: seu Manuel. E ele foi abrir a porta, estava aquela criança que devia ter uns 7 anos, chorando aos prantos, e dizendo: seu Manuel, por favor, me ajuda. E ele pensando: pronto, morreu a mulher. Ele veio bater aqui porque a mãe dele morreu, a mãe da criança morreu. E ele já desesperado: o que aconteceu? Ele disse: seu Manuel, eu estava indo para casa levar o remédio, e eu escorreguei, caí no chão e quebrei o remédio. E a minha mãe precisa desse remédio. Seu Manuel, eu sei que o senhor dá, é de graça, eu sei que é caro, por favor. Aquele homem começou a glorificar a Deus, pegou o remédio e deu para aquela menina o remédio certo. Querido, aquele homem não cria em Deus.
Ele não conhecia Deus, mas no momento de desespero, ele clamou ao Senhor. Amados, esse homem se tornou um grande evangelista, pregador do evangelho. Dizem que essa história é real. Mas o que eu quero dizer com isso é que às vezes a gente é crente, querido, e a gente não crê na oração que a gente faz. E às vezes um ateu, em desespero, tem mais fé do que um crente dentro da igreja. Verdade. A gente brinca que dentro de um avião caindo, todo ateu vira crente, né? Mas, meu amado, a questão é o seguinte, querido. Você crê realmente na oração que você tem feito, querido? O irmão Cristiano falou, para de falar do problema e começa a profetizar aos ossos secos, ao marido seco, à mulher seca, ao filho seco, às finanças secas. Eu não sei o que está sequíssimo. Não era seco. Eu acho interessante essa palavra porque ele fala, ele estava seco e sequíssimo. Sabe o que é sequíssimo? É que não tinha mais nada além de sequidão. Talvez seu casamento está assim, sua fé está seca. Está seca, irmão Niva. Não creio mais nada. Eu venho para a igreja porque eu não sei mais o que fazer, mas eu não creio mais nada. Está seco. Mas, querido, a palavra profetiza a sequidão. Falou muito no meu coração, meu irmão Cristiano. Deus sabe, eu vinha falando com as minhas irmãs aqui. Olha, para de falar do problema e fala a quem? A quem, irmã? Ao problema. Misericórdia. Vamos colocar de pé, vamos orar. Vem todo mundo aqui na frente. Vamos orar todo mundo junto. Vamos orar todos. Em nome de Jesus. Desce aqui, irmão. Em nome de Jesus. Rafa, vem também. Vamos orar encerrando. 10 horas, ó. Vamos orar todos aqui. Vem em nome de Jesus. E amado, eu sei que todo mundo tem algo que está seco na tua vida. Quer seja finança, quer seja emocional. Irmão, como é ruim não sentir mais nada, querido. Alguém já chegou a algum momento na tua vida que tu não sentia mais nada? Já passou por isso? É horrível, já passou por isso, tinha. Irmãos, é terrível se tornar insensível. Insensível às pessoas, às situações, mas principalmente insensível a Deus. Então, meu amado, que nessa noite o Espírito Santo possa te levar a voltar a ter o desejo de sentir a presença dEle. Se você hoje está seco, tem alguma área na sua vida que se encontra sequíssimo, que você não sabe mais o que fazer, o Senhor manda te dizer nessa noite, Rafael. O Senhor manda te dizer nessa noite, mana, profetiza ao que está seco, e o Espírito de Deus. Você profetiza, mas quem é que está a vida? É o Espírito de Deus. Você fala, mas quem faz é o Espírito. O problema é que a gente não crê nem mais para falar. Ele falou assim, ó, crê tu, Cristiano. Ele falou, crê tu, profeta, que pode ter vida. Ele falou, Senhor, é interessante isso, né? Porque ele falou assim, eu creio. Até o profeta estava incrédulo, Cristiano. Ele falou assim, Ramon, crê tu que esse casamento pode ser restaurado? Ana, crê tu que essa situação pode ser mudada? Ele não falou, sim, eu creio. Ele falou assim, olha, eu estou com a fé meio ruim, Senhor, mas tu o sabes. Tu sabes. Eu talvez eu não creio, mas tu podes. Meu amado, talvez hoje você não precisa fé para crer no impossível. Você precisa colocar a tua fé em Deus, que Ele é o Deus do impossível. Não é você, ó Deus, olha, Senhor, está difícil a situação. Cristiano, mas tu crê? Rita, você crê? Aí o Senhor fala assim, Ana, tu crê? Oh, Nice, você crê? Nilva, essa situação está difícil. Tu crê, Nilva? E aí você fala assim, Senhor, olha, eu estou difícil de crer, Senhor, mas eu sei que ainda que eu não creia, tu podes. E segundo a tua palavra que pode mudar, é isso então. Eu profetizo essa situação. Espírito de Deus, volte a ter vida. Então, meu amado, começa a trazer agora em oração aquilo que está seco, aquilo que está morrendo, Zete. Morreu, Zete, já morreu. Tu não sabe mais como vai. Já acabou, tu está assim, ó, jogando fora. Mas o Senhor fala assim, não joga fora. Mas hoje, em nome de Jesus, ainda que você não creia, Deus é poderoso para você. Fala assim, Senhor, está difícil de eu crer, mas eu sei, Senhor, que tu o podes. Então sobre esta palavra, não sobre a minha fé, mas sobre esta palavra, eu creio que tu o podes. E profetiza hoje nessa área. Senhor, em nome de Jesus, tu sabes, Senhor, a luta dos teus filhos, Senhor. Oh Deus,
Tu sabes aquilo que está seco, Pai. O mundo diz que já se perdeu, Senhor. Eu olho, Senhor, para essa situação, para essa luta que eu passo, e eu só vejo sequidão e está muito seco. Eu já estou desistindo, largando de mão, Pai. Mas sobre esta palavra que foi ministrada hoje, Deus, eu sei que tudo Tu podes, e nada pode se ocultar ao Teu poder. E sobre esta palavra que foi ministrada hoje, Deus, eu declaro, Senhor, eu declaro vida do Espírito Santo nesta área, nesse casamento, nesse relacionamento, nas minhas emoções, na minha fé, no meu ministério, nas minhas finanças. Senhor, Tu sabe, na minha saúde. Deus, para mim já estava morrendo, mas Deus, Tu podes fazer, e em nome de Jesus Cristo, hoje nós profetizamos na autoridade do nome de Jesus, vida do Espírito Santo, sobre isto que estava seco, sobre isto que está morto, sobre isto que nem mesmo eu conseguia crer, mas sobre a Tua palavra, eu sei que Tu podes, Senhor, e nós profetizamos vida, 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 em nome de Jesus. Amém, igreja? Repita comigo assim: Senhor, eu sei que na minha palavra não há mais poder. Eu sei, Senhor, que no meu coração pode haver dúvida, mas, Senhor, eu sei que Tu podes todas as coisas, e sobre esta palavra, em nome de Jesus, a esta luta, a esta sequidão, eu declaro no Teu nome vida, vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aquilo que estava seco, aquilo que estava sequíssimo, eu profetizo o Espírito de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Aplauda o Senhor, querido. Aleluia, aleluia. Meu Deus, oh racharabá, era xerebasturianda labash. Eu creio, vida, vida, em nome de Jesus. Amém, amados? Queridos, domingo, culto da família, amém? A pastora Lisiane não está aqui hoje, eu esqueci de falar, perdão. A pastora Lisiane, ela foi obrigada a ficar no trabalho hoje, porque tinha uma confraternização de fim de ano, né? E como ela é chefe de um setor lá, ela foi convidada, é aquele convite obrigatório, né? Sabe que é, ó, tu vai ter que ficar, né? É uma intimação, né? Porque ela exerce uma função de chefia lá, então ela, infelizmente, ela não ia ficar, mas no fim ela foi obrigada a ficar, faz parte, né? Mas vamos estar indo provavelmente amanhã para o Rio, né? Eu e a pastora, vai estar indo meu filho e minha filha também. Orem por nós, para que a gente possa, a gente vai de carro, né? Eu não gosto, mas minha esposa gosta, mas pela fé em nome de Jesus vai ser uma viagem abençoada. Toda obra do inferno cai por terra, toda palavra maldita cai por terra, que a Tua bênção venha sobre nós, que não apenas os Teus anjos, mas que a Tua presença vá conosco, Senhor, em nome de Jesus. Que nós possamos viver o sobrenatural de Deus, tanto na ida, naquele lugar e na volta, em nome de Jesus. Mas domingo teremos culto, vai ser maravilhoso. Espero a presença de todos vocês aqui, amém? Convidem, vai ter uma pessoa abençoadíssima ministrando aqui, tá? Quarta-feira de Natal, né? 24 para 25, nós não teremos culto, tá? Porque é Natal o pessoal gosta de passar com a família, então eu não acho justo a gente vir aqui fazer culto, se vai ter Natal, né? É pré-Natal, né? Porque Natal a gente começa dia 24, né? A gente não comemora dia 25, a gente comemora de 24 para 25, então quarta-feira não haverá culto. Domingo, dia 28, se Deus quiser, se o Senhor permitir, estaremos de volta já aí. Vamos ter um culto abençoado em nome de Jesus. Amém, amados? Então,